Olá pessoal, o Câmara Aberta de hoje fala sobre vaidade. Até onde vale a pena ir em nome de um rosto mais jovem, um corpo mais magro ou definido, por exemplo? Quais os limites do que é saudável e do que já pode ser considerado transtorno psicológico? A gente explica tudo no programa de hoje. Nossa convidada é a psicóloga Ellen Barros. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Ellen também, bem-vinda mais uma vez ao Câmara Aberta. Obrigada, agradeço o convite. Ellen, quando a gente fala em vaidade, a gente está falando um pouco em autoestima, né, de qualquer pessoa, homem, mulher, o que é positivo, a gente precisa dessa autoestima. Mas há limites para isso, né? Isso, quando a gente fala, né, sobre autoestima na psicologia, a gente está falando da percepção que esse indivíduo tem a respeito de si mesmo, né, suas qualidades, os seus defeitos e o valor que ele destina para aquilo que ele possui. Só que, como você já frisou, existem limites entre o que é saudável e entre o que a gente já pode considerar um abuso ou um transtorno. Para a gente entender quem ultrapassa esses limites, tem um caso recente da modelo Andressa Urach, a gente tem foto aí, inclusive, dela, que anos atrás ela fez um procedimento com hidrogel, né, uma substância chamada hidrogel, nas pernas. A gente está vendo ali a foto da Andressa saudável, na foto no primeiro plano, depois ela já com a perna ali, já doente mesmo, que foi a tentativa de retirada desse hidrogel que acabou dando problema depois. Nas entrevistas à imprensa, ela mesma admitia uma necessidade de rapidez, né, do dia para a noite estar com a perna que ela queria, para o objetivo que ela queria. Isso já não é saudável, imagino eu. Isso tem muito a ver com aquilo que a sociedade espera, né? São os resultados imediatos, os resultados a longo prazo. Um corpo definido ou o corpo desejado, ele não aparece do dia para a noite, né? Você precisa de uma dieta regrada, de exercícios físicos e nesse caso específico, ela queria um resultado a curtíssimo prazo e ela optou pelo procedimento da intervenção com o hidrogel, do mesmo jeito que algumas pessoas optam pela cirurgia plástica, né? Que é um procedimento cirúrgico de risco, mas é um resultado a curto prazo e sem esforço. Agora, a cirurgia plástica, né, feita com um cirurgião, de fato, um médico, há todo um estudo, há todo um preparo, você está num hospital, tem emergência disponível. A situação dela ainda é diferente porque é uma substância que nem se deve usar em tamanha quantidade, né? A gente lendo a respeito também, eu via que é possível usar alguns ml para uma correção no rosto, uma coisa ou outra. Ela usou litros, talvez, né? Para aumentar, dar volume mesmo à perna. Quer dizer, ela sabia do risco, ainda assim topou, ela estava de olho só na estética, na beleza, né? É aquela ideia de que comigo não vai acontecer absolutamente nada e eu preciso disso a qualquer custo, né? Alguém que vive da imagem e precisava daquele resultado para se beneficiar do seu corpo e da sua imagem, correr um risco de vida, inclusive. Tem uma justificativa, Ellen, de alguém achar que pode fazer qualquer coisa, sair fazendo qualquer coisa por aí? Primeiro, a grande cobrança. A gente vive numa sociedade do espetáculo, onde o bonito é o que você vê por fora, né? E aí existe uma cobrança por esse padrão que mudou ao longo dos anos, mas que as pessoas elas necessitam estar nesse padrão, até porque quem não está nesse padrão, por vezes, é colocado à margem dessa sociedade ou é criticado.
né? E tem essas questões todas que precisam ser levadas em consideração. E a ideia de que a gente nunca se vê da forma como a gente está vendo no espelho ou como as pessoas nos veem. E, de repente, ela idealiza essa imagem projetada e corre atrás dessa imagem projetada a qualquer custo, ignorando, inclusive, os riscos que essa imagem projetada pode trazer à sua própria saúde. Ignora esses riscos. Então, é uma ideia de que eu tenho uma percepção alterada a respeito do meu próprio corpo, a respeito do meu próprio rosto, enfim, eu não me enxergo da forma como eu realmente sou e estou. Por essas influências externas, né? Você quer ser perfeito para o outro, não para você. Talvez tua autoestima está dependendo da opinião alheia, né? Ou até um excesso de autocrítica do próprio sujeito, né? Ou do próprio indivíduo. Às vezes, para mascarar uma baixa estima, né? Às vezes para mascarar uma baixa estima. Então, tem essa cobrança, sim, da sociedade, né? Que exige que você esteja hoje em forma, né, com um corpo definido, sarado, bonito, e no caso dessas moças, elas trabalham com a imagem, elas precisam disso para trabalhar, e a tua cobrança interna mesmo, né, de se sentir melhor, quando na realidade às vezes você nem precisaria disso, mas a tua baixa estima sugere que você faça esse tipo de intervenção. Tem outra foto, acho que da Andressa Urach ainda, só para a gente observar a situação, né, que ficou a perna dela. A gente observa ali nessa tentativa da retirada do hidrogel. E você fala, Ellen, na mudança de padrões. O padrão da Andressa, por exemplo, que é um padrão que vem nos últimos anos, é a mulher mais sarada, mais definida. É uma mudança em relação a uma década atrás, por exemplo, que era a mulher talvez mais magrinha, mais modelo? Isso, o padrão passarela, que a gente chama, né, das mulheres mais magras e das mulheres mais altas, que até existiam procedimentos cirúrgicos para aumentar a perna, né, quebrava-se o joelho, fazia-se um procedimento para as mulheres parecerem mais altas, mais magras, mais esguias, né? Me parece que esse padrão de 10 anos para cá, ele vem falindo, e hoje em dia, com a moda fitness, né, o próprio Instagram, com esses perfis das mulheres que postam as suas dietas, a sua alimentação, a sua rotina de exercícios físicos, esse padrão mudou bastante. E hoje em dia o que está vigorando são os corpos mais definidos, mais malhados, né, mais marcados, com essa musculatura mais robusta. Falando desse padrão, eu consigo me exercitar 3 vezes por semana, é o tempo que eu consigo ter. E sempre ouço na academia coisas do tipo, estou tomando tal substância, eu nem recordo o nome da substância porque é algo que eu não gravo. Tudo bem, dizem que não faz muito bem, mas se você passar o dia tomando água, bem muita água, não tem nada não. Tipo, eu acho que a pessoa tenta se enganar. Você está tomando uma coisa talvez ilícita, ou talvez que serve para outra situação, mas aí você mesmo diz, não, vou tomar muita água, que disseram que se tomar água não dá problema nenhum. É uma necessidade, né, dessa estética, colocando a saúde em risco, como você vem dizendo, mas que eu percebo, posso estar errado, que as pessoas tentam mesmo se enganar a elas mesmas. Sem contar que são pessoas que acabam desenvolvendo transtornos ansiosos, porque elas fazem dietas muito restritivas, acabam retirando da sua alimentação algumas substâncias relacionadas ao prazer, que ativam neurotransmissores relacionados ao prazer no próprio cérebro, e acabam se tornando pessoas ansiosas, deprimidas, quando em alguma situação ela não consegue seguir aquela dieta muito rígida, né? Então tem aquela dieta extremamente proteica. Então, e as pessoas agora elas não falam mais os nomes dos alimentos, né? Carboidrato, proteína, tudo, né? Em torno disso, e você só conversa sobre aquilo ali, você só consegue trocar ideia com uma outra pessoa se for para falar sobre suplementos, sobre alimentação, sobre malhação. E acaba se tornando um comportamento compulsivo, como qualquer outra compulsão. A academia
e o exercício físico, que era para estar a serviço do teu bem-estar, da tua saúde, né, da tua própria higiene mental, acaba virando uma compulsão, assim como comer é uma compulsão, o jogo patológico, outros, né, o próprio vício com a droga ou com o álcool, o exercício físico vira uma compulsão e o que era para estar a serviço da tua saúde acaba virando a tua própria doença, né? Eu fico imaginando duas situações com essas pessoas que buscam excessivamente essa perfeição. Talvez os resultados não venham de fato, não venham os resultados que elas esperaram de toda aquela dieta, de todo aquele exercício físico. 2, talvez os resultados vieram, mas elas não conseguem enxergar. Como você nos observa, elas querem mais. Nunca estão São satisfeitas. duas situações diferentes. Isso, ou então ela tem como musa, ela tem como ou como inspiração uma pessoa que tem um biotipo completamente diferente do dela, né? Faz procedimentos outros que não está posto ali na rede social e aí a pessoa se engana e se ilude às vezes com a capa da revista, né? Com o que as pessoas põem na internet e ela não tem compleição física que suporte aquele biotipo e às vezes são ideais inatingíveis, né? Por mais que se malhe, ou que se façam dietas, ela não vai conseguir atingir aquilo ali. Né? Então, a certeza, e várias dessas pessoas, elas têm dado depoimentos de que, não, eu vi que eu estava exagerando, precisei voltar. Né? Desenvolvi um transtorno ansioso, ou então desenvolvi uma depressão porque eu estava indo para uma festa, não estava conseguindo aproveitar, né? A pessoa evita o contato social, evita conversar com outras pessoas para não se expor mesmo e acabam desenvolvendo transtornos emocionais sérios. Em que momento, Ellen, a gente tem que parar e perceber, estou exagerando, não está certo, saiu do que é saudável? Porque, por exemplo, você citar aí o exemplo e me vem na cabeça, o meu professor até da academia, o Tassiano, me dizia essa semana que um determinado aluno dele marcava no horário até que momento ele podia estar na festa. Então, se deu 11 da noite, ele tem que ir para casa, porque ele tem que estar dormindo meia-noite, senão ele não vai ter 8 horas de sono e vai catabolizar, vai perder músculo. Ele entrou numa noia de abandonar a festa, entrou numa noia de precisar levar a marmitinha para os lugares mais improváveis possíveis para conseguir aquele resultado. Que momento é esse? Esse caso que eu te exemplifico, já é talvez algo não muito saudável? Infelizmente, essas pessoas elas vão precisar adoecer. Né? Elas vão precisar adoecer. Se elas têm dificuldade de definir esses limites, vai ser difícil reconhecer a hora de perceber, não, agora eu estou exagerando, eu preciso parar. Infelizmente, ela vai precisar adoecer. Ela vai precisar de estender uma musculatura, né? Vai precisar ter um problema mais sério no rim por excesso de suplemento, vai desenvolver um outro tipo de transtorno alimentar, porque eu estou falando dos vigoréticos, né? Da vigorexia, é importante que as pessoas saibam, né? São essas pessoas que têm compulsão por exercício físico e é um transtorno tal qual a anorexia, tal qual a bulimia, que podem estar acompanhados e formar comorbidades com transtornos ansiosos, depressão. A gente está falando de assunto de uma coisa séria, mas infelizmente talvez algumas pessoas precisem adoecer ou passar por situações limítrofes para poder compreender que o que a gente busca na realidade é um corpo saudável, uma imagem bacana, interessante, mas que esteja a serviço da sua saúde, sobretudo. O conselho, né, externo, vindo de um amigo, um pai, talvez essa pessoa não escute ou ache que aquela pessoa está criticando o modo dela de viver, de tentar o corpo perfeito e ignore esse conselho? A depender do nível em que essa pessoa esteja ou como ela esteja envolvida nessa coisa toda, nessa compulsão, talvez não seja interessante. Mas é pertinente alertar, né? Falar, olha, está passando do limite, né? Dá uma olhada, procura um profissional que te ajude a enxergar essas questões todas. Porque quando a gente vai, de fato, averiguar e conversar com essas pessoas sobre o que está acontecendo, você vê alguma insatisfação com relação à sua estima,
Às vezes foram pessoas que já foram numa época mais gordinhas e aí sofreram bullying por conta do fato de estar fora do padrão e uso isso como uma compensação. Então, se eu estou usando isso como uma compensação, eu tenho que saber o que é que está errado, né? Tem algum vazio, tem alguma coisa existencial aí que precisa ser melhor trabalhada. Ok, vamos fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo. Sim. Na sequência, então, continuamos discutindo esse assunto com a psicóloga Ellen Barros. Até já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. A Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre os perigos da vaidade excessiva. Nossa convidada é a psicóloga Ellen Barros. Ellen, como todo mundo acaba tendo algum tipo de vaidade, querendo se cuidar, a gente, por exemplo, escuta um médico na TV dizendo tem que passar protetor solar todo dia, a gente vai e passa, enfim. Há uma certa vaidade saudável que a gente vinha discutindo. O diagnóstico desses transtornos acaba sendo um pouco difícil para o profissional, já que há uma vaidade saudável? O que existe, Lael, é que a gente vê o tempo inteiro propagandas, né, de pessoas saudáveis. Exercite-se, tome água, durma 8 horas, né, faça no mínimo 6 refeições por dia, intervalo de 3 em 3 horas. Então, as pessoas elas já estão com isso incutidas no inconsciente coletivo. Mas a ideia de que esses transtornos eles podem ser de ordem emocional e aí, caso você sinta necessidade de procurar um outro profissional, seja um psicólogo ou um psiquiatra, para tratar de outras questões de ordem emocional, ela não é difundida. Ainda existe um preconceito das pessoas reconhecerem essa necessidade. A gente precisa entender que saúde, em sua totalidade, inclui a saúde física, que é o nosso corpo externo, isso que os indivíduos veem, mas também a nossa saúde interna, a nossa saúde subjetiva, a saúde mental. Então, esse conceito de saúde ele tem que ser ampliado. Valoriza-se isso e não valoriza-se essa outra ideia e necessidade de procurar esse profissional. O momento dessa procura deve ser talvez, como a gente vinha comentando, quando alguém começa a te dar um toque, vem um amigo e vem o pai, é melhor você parar e dizer, não, deixa eu conversar com o psicólogo, deixa eu saber se eu estou exagerando mesmo, seria esse o momento? Sim, você olha no espelho, né, pergunta para uma pessoa ou escuta o que uma pessoa está falando, quem está de fora enxerga melhor, tem outra percepção a respeito do que está vendo, a gente nunca se vê de fato como está lá no espelho, né? A gente tem uma outra percepção sobre o nosso corpo, né? O nosso cérebro ele projeta essa outra percepção. Então, se alguém está te falando alguma coisa,
porque tem alguma coisa errada. Então, vamos ver e acatar esse conselho. A gente tem outra foto aí, dessa vez é da modelo brasileira Sheila Hershey. Ela, por vários anos, ocupou o espaço no Guinness Book de ter os seios, né, maiores do mundo. Ela chegou, num determinado momento, a ter 11 litros, 5,5 em cada mama. E aí ela quase que morre, na verdade, infeccionou, ela precisou retirar, passou dias na UTI, passou meses para se recuperar. E ela, em entrevistas, ela falava que sem esses seios enormes, ela se sentia rejeitada, ela sentia que ela não chamava atenção, que as pessoas na rua não a abordavam para comentar, para brincar, para puxar uma conversa. Então, depois de passar um grande processo doente, quando ela recuperou a saúde, colocou de novo, né? Mesmo contra o conselho de vários médicos. Quer dizer, o que é que acontece com uma cabeça dessa? Você vê claramente a necessidade de aceitação, né? Essa moça, ela precisava daquilo ali para se sentir aceita, para se sentir querida, para se sentir enxergada ou vista de alguma maneira. E aí é óbvio que existe um processo muito negativo com relação à baixa estima e quiçá outros problemas de ordem emocional que precisam ser avaliados e discutidos por um profissional competente. Ela chegou a entrar em depressão, inclusive, né? Eu procurando notícias sobre ela, acho que até ano passado e depois não tem mais notícias na internet, mas que ela estava num processo de depressão mesmo, porque talvez nem tenha conseguido colocar a quantidade que queria, apesar de ter colocado mais uma vez uma quantidade enorme, mas ainda não era a que ela queria. Quer dizer, ela criou uma dependência, né, desse formato do corpo dela. E aí as pessoas acabam perdendo o limite, né? Elas acabam perdendo a noção do que é até visualmente agradável, né? Do que é visualmente, esteticamente agradável. Mas também entra uma questão perigosa. Alguns profissionais, né? Porque alguns profissionais das mais diversas áreas, mas principalmente profissionais de saúde, acabam incentivando, né? Ou acabam, de alguma forma, contribuindo para que esses quadros, essas questões, elas se evidenciem. Porque ela achou o profissional que fez isso. Porque na hora nela, que chega uma pessoa dessa no consultório dizendo que precisa de 2 litros de silicone, eu enquanto profissional, preciso identificar naquela pessoa que tem alguma coisa ali por trás que precisa ser enxergada. E daí, antes do procedimento, já encaminhar para um profissional, né? Assim como as pessoas que estão postas para fazer cirurgia bariátrica precisam do acompanhamento de um psicólogo, de um nutricionista, encaminhar para outros profissionais. E aí, infelizmente, existem profissionais que contribuem, né? Ou que topam, ou que aceitam, né? Estão aí no mercado e pensam na questão financeira e não pensam na saúde das pessoas. O próprio hidrogel, a Sociedade Brasileira de Dermatologia proíbe o uso de grandes quantidades, né? O que a Andressa Urach usou. Mas ainda assim tem gente que vai e coloca, gente com clínicas regulares, às vezes, fingindo um procedimento correto. Já em outra situação, como você disse, clandestinas, né? A gente assistiu recentemente no noticiário a morte de uma mulher, né? Uma falsa biomédica ali aplicava, essas mulheres querendo pernas maiores, bumbum maior, e acaba acontecendo isso. Agora, Ellen, sobre essa aceitação também na sociedade que você vem explicando para a gente em cada caso, eu queria entender se tem uma idade para o próprio pai começar a se preocupar com criança ou adolescente. Eu assisti no noticiário recentemente uma reportagem de umas pulseirinhas de ligas, umas pulseirinhas plásticas que a criançada estava fazendo na escola e meninos e meninas usando, colecionando, cada um queria ter de uma cor. E tinha uma sonora, tinha uma fala de um menininho que dizia assim: claro que eu tenho que usar, porque senão eu fico diferente de todos os outros, que todos os outros coleguinhas estavam usando. Deve ter uma preocupação do pai se a criança não consegue se impor,
se ela vai usar porque ela gosta ou porque ela não gosta, mas ela está usando porque tem alguém usando. Deve ter essa preocupação. Isso é muito difundido pelo próprio consumismo, né? Se você não tem aquele telefone, você não faz parte de determinado grupo, se você não tem tal roupa, se você não tem tal óculos, então tem aquela fase, né? A fase do tênis, eu lembro que na minha época do colégio era o tênis das molinhas, né? Que todo mundo tinha que ter os tênis das molas. Existe essa necessidade de se sentir igual e fazer parte daquele grupo. É até natural, do próprio ser humano. A gente tem que se sentir acolhido pelas pessoas mais próximas, pelo nosso grupo de pares. Isso se acentua na adolescência, comecinho da adolescência, que há esse afastamento progressivo dos pais, a gente precisa se identificar com um grupo de amigos, né? Mas seria interessante esse diálogo no sentido de dizer, tudo bem, mas você tem diferenças, subjetividade, e incentivar isso de que talvez ser igual a todo mundo não seja tão legal, né? E que ele tem que respeitar a sua subjetividade. Mas um alerta que eu queria fazer, Lael, com relação a essa coisa do exercício físico ou do excesso de exercício físico e das dietas, é que as pessoas elas usam como desculpa o fato de estarem cuidando da saúde, mas eu não tenho interesse estético, né? O meu interesse não é só estético, o meu interesse também é da minha saúde, mas muitas vezes a saúde está em segundo plano e o que a pessoa quer de fato é a estética, é o corpo legal, né? E não é condenável isso, mas existe um limite e que a gente precisa enxergar isso, né? E respeitar a nossa complexão física, a nossa saúde, as nossas limitações também. O primeiro passo talvez fosse a procura de profissionais, né? A gente comentava aqui no intervalo que as pessoas vão na internet, pegam uma dieta louca, vai no Instagram, tem a modelo, como você citou, ou uma blogueira que diz que toma aquele chá e come aquele carboidrato e dá certo. E as pessoas querem sair copiando, querem que dê certo para elas também, né? É o primeiro passo errado, talvez, né? Sim. A busca do profissional seria interessante. Sim, e aí entram todos os profissionais, desde o educador físico até o nutricionista, e por que não também o psicólogo, né? Para conversar, para tratar dessa imagem, por que essa necessidade toda, porque às vezes não você não faz nem por você, mas você faz para mostrar para os outros que você está fazendo. Porque hoje em dia você não basta ir à academia, você precisa fotografar que está na academia e mostrar para todo mundo o teu treino, né? Filmar o teu treino. Então, ou o que você está fazendo para ter aquele corpo bacana, né? São os famosos projetos e aí não basta emagrecer e ficar bonito e sarado. Eu tenho que ir lá tirar uma foto de biquíni, eu tenho que ir lá tirar uma foto mais sensual e mostrar para as pessoas que eu tenho aquele corpo bacana. Que transtornos, Ellen, podem acabar se agravando se essa pessoa não está conseguindo chegar no resultado? Você falou no primeiro bloco ansiedade, né? A ansiedade, inclusive, que pode ir piorando e pode chegar a casos mais graves, né? Isso. A própria ansiedade, aquilo que eu falei, né? Dietas muito restritivas, você pode desenvolver desde problemas físicos, né, como deficiência nem estaria habilitada porque não sou nutricionista para falar, mas deficiência de vitaminas, e, enfim, né, sobrecarregando o organismo com suplemento, desde depressões mais severas, né, ou fazer comorbidades com outros transtornos alimentares, como a bulimia, né, que assim, você tem episódios hiperfágicos de comer muito, depois se sentir muito culpado porque saiu da dieta e provocar o vômito, ou desde a anorexia, você simplesmente parar de desejar comer, né, a ausência de desejo de comer, que é a anorexia. A vigorexia, que é essa coisa de você malhar e a exaustão, ou a própria depressão mesmo. A gente está no finzinho do programa, a gente está falando aqui de saúde, isso é interessante, da busca pela saúde, mas a busca tem que ser saudável. Não adianta esse fingimento, estou buscando saúde por atos e atitudes que não vão te dar saúde. Eu queria que nesse finzinho você deixasse um recado para quem está nessas noias de corpo perfeito, de rosto perfeito, para acabar não indo aí para esse lado negativo. Bom, a minha orientação enquanto profissional de saúde mental é a autoavaliação, né? Você faz uma autoavaliação e se pergunta o que é que eu quero, né? Ou o que é que eu preciso. E aí você define o que você quer
por que você quer aquilo ali e as metas que você define para chegar àquilo ali, né? Manter as suas taxas saudáveis, um corpo bacana, né? Porque também aqui a gente não vai dizer que dietas desregradas fazem bem à saúde. E, de fato, preocupar-se com a saúde física e a saúde psíquica. E se você não consegue estabelecer esses limites sozinho, peça ajuda. Tá dado o recado. Ellen, muito obrigado pela presença mais uma vez, por esclarecer mais um assunto para a gente. Seja sempre bem-vinda aqui. Eu que agradeço o convite. Obrigado. O Câmara Aberta de hoje termina aqui. Você pode rever este e outros programas na nossa fanpage, facebook.com/TV Câmara JP. O endereço do nosso canal no YouTube é o mesmo também, TV Câmara JP. A gente espera lá. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.